Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. Orem comigo. Pai bondoso, nós estamos gratos por estarmos aqui. Reconhecemos que o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. Não há nenhum Deus além do Senhor, pois os outros são apenas ídolos, criação da imaginação humana. Obrigado, Pai, pela sua graça que opera diariamente, constantemente em nossas vidas. Pois percebemos a transformação que tinha sido efetuada em nosso coração. Pai, é seu poder e não nosso esforço. E agora, Pai, ao abrirmos a sua palavra, que o efeito dessa palavra faça sua consequência e tenha resultado também em nossa vida e por meio do nosso ministério. E saindo daqui hoje, Pai, que o Senhor nos leve até as nossas casas e trabalhos, e em tudo que o Senhor tenha toda a honra e a glória. Por isso, Pai, nós oramos por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, lá no céu, é um pássaro, é um avião, é um astronauta brasileiro. Não, é o super obreiro. Ele tem o crânio de um Álvaro Pestana. Ele tem a simplicidade do Brian Boss. Ele tem a radicalidade do Davi Medley. Ele tem a voz do Nilton Barreto. E ele é ainda mais bonito do que o primo do Nilton, o Rogério. Esse aí sim, se você conseguir esse super obreiro na sua congregação, como a sua congregação vai voar, vai crescer. Mentira. Nosso tópico é que Deus dá poder e graça. Deus dá poder e graça porque é assim que Ele trabalha nesse meu Brasil. E talvez não haja passagem melhor para nós aprendermos, para um obreiro ver como é que funciona o poder e a graça de Deus operando na sua vida, do que em 2 Coríntios capítulo 12. Abra lá comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 12, na última parte desta carta, Paulo está se defendendo dos super apóstolos que tinham entrado naquela igreja com um currículo que você nem imagina. Gente boa demais para ser verdade. Só que não era verdade. Pessoas que chegaram e apresentaram assim todo tipo de qualidade que eles tinham. E eles falavam, agora, tá vendo como é que era aquele apóstolo Paulo que estava aqui? Ele não tinha nada disso. Então vocês devem colocar a sua fé, a sua confiança em nós que somos assim o pessoal mais qualificado para fazer esse trabalho. Paulo se defende.
Não porque ele sentia necessidade de reivindicar seu apostolado por ele mesmo, mas porque a natureza do apostolado era a mesma natureza da fé dos coríntios. Eles caem juntos ou eles se levantem juntos. Então ele diz, tá bom, por que comparar? Vamos comparar mesmo. Eu não estou assim, nem assim, atrás desses super apóstolos aí. Vamos fazer comparação. E ele começa, supostamente. Mas no meio dessa comparação, de repente ele dá uma desviada, que não é desviada nenhuma, mas é o ponto dele para dizer, quer ver como é que isso realmente funciona? No capítulo 12, ele passa a falar sobre visões e revelações. E ele fala na terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa com quem tinha acontecido essas visões e revelações. Mas todo mundo sabe de quem ele estava falando. E ele diz, se eles acham que são grande coisa, esses super apóstolos, e eles apresentam para vocês tanta qualificação, tanto caráter, tanta coisa boa que eles são, que eles fazem, uma coisa necessariamente dá na outra, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois é quando eu sou fraco, é que sou forte. Repare comigo nesse texto. Esses termos chaves: espinho, graça, fraqueza e glória. Foi dado a Paulo um espinho na carne. Espinho é aquilo lá que causa, uma coisa pode ser até pequena, mas que causa uma dor terrível. Para que ele não se exaltasse por causa das grandezas das revelações que tinha recebido da parte de Deus. Ele menciona essas revelações aí nos versículos anteriores. E de alguma forma, ele precisava desse espinho na carne para manter os pés no chão. Em Belo Horizonte nós morávamos numa casa, né, Paulo? Ficava lá no alto. Tínhamos muita neblina, especialmente de manhã. E meus amigos, muito amigos, falavam, Randall vive sempre com a cabeça nas nuvens. Paulo diz, se eu não tivesse esse espinho na carne, eu estava sempre com a cabeça nas nuvens, pensando nessas coisas, e Deus me disse que eu preciso desse espinho na carne para mantê-lo fraco. Paulo descreve esse espinho como o mensageiro de Satanás. A origem do espinho veio de Satanás. Que coisa! Será que Deus esteja colaborando com o inimigo? De forma alguma. Mas aí nós já temos o primeiro indício do poder de Deus.
Porque o nosso Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele vai usar até os esforços e as tentativas do próprio diabo. E Ele vai colocar esses esforços do diabo no plano dele. Não é que ele vai virar uma coisa maligna em coisa boa. Mas Deus vai usar até as tentativas de Satanás para contribuir para o bem do reino do Senhor. Deus vai usar isso para o bem de Paulo, para o bem do ministério dele. Não se sabe a natureza desse espírito. Já houve 1000 tentativas de identificar. Talvez coisa física, uma doença, malária, epilepsia, problema nos olhos. Em Gálatas ele falava aqui, eu estou escrevendo aqui em letras grandes. Todo mundo acha que sabe o que é. Algumas pessoas dizem que talvez foi um problema emocional. Talvez ele tinha um problema lá de depressão de vez em quando. Talvez espiritual. Talvez ele lutava muito com uma certa tentação na vida dele. Talvez esse espinho na carne eram os perseguidores, como os judeus. Porque quando se olha no Velho Testamento, na Septuaginta, tradução grega, lá se fala muito aí sobre os pagãos que iriam servir de espinho para o povo de Israel. Pode escolher uma. Se não gostar de nenhuma sugestão aí, cria a sua própria. Mas talvez Paulo não se identifica, provavelmente os coríntios sabiam. Mas talvez porque nós não sabemos qual foi o espinho na carne, é para que você, como obreiro, como discípulo do Senhor, possa inserir nesse texto seu próprio espinho. Tudo bem, você não teve nenhuma revelação, viu, Lívia? Nós não recebemos da parte de Deus nenhuma visão miraculosa. Mas nós recebemos a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que pode ser melhor do que isso? E a própria natureza do Evangelho é que sempre vai ficar alguma coisinha para te cutucar, para você manter os seus pés no chão. Agora, como qualquer ser humano aí, Paulo não gostava muito dessa ideia, não. Pediu 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele esse espinho na carne. Talvez ele mencione 3 vezes aí, porque tinha um ponto final no pedido dele. Eu não sei de outra maneira como explicar a menção aqui de 3 vezes. Em algum momento, Paulo parou de pedir a Deus para que tirasse dele esse espinho. Por quê? Porque ele recebeu uma resposta. Não a resposta talvez que ele queria. A resposta foi, não. Você vai ficar com esse espinho. Para que você possa aprender a depender da minha graça e poder. E não da sua vida exaltada por causa do Evangelho. Paulo foi insistente. E o Senhor foi taxativo. Ele disse: parou, acabou. Agora está resolvido. Qual é o seu espinho? Talvez seja a tentação de algum vício que você tinha antes de ser cristão. Talvez o problema emocional, talvez até da sua infância, de ser alvo de abuso, de alguma coisa assim, de depressão. Talvez sejam limitações financeiras ou físicas, alguma doença. Coloque você junto com Paulo aqui. Isso não é só para um apóstolo, não. Tinha super apóstolos naquela época. Tinha apóstolos mensageiros de Deus. Hoje em dia nós temos super obreiros. Porque o mundo religioso aí funciona na base das personalidades.
Na igreja de Deus, não. Existe lá fora o super obreiro. Na igreja de Deus, existe o obreiro que fica carregando algum espinho na carne. Versículo 9. Almeida aí traduz assim: minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você. Você tem tudo o que você precisa, Paulo, para viver em Cristo, para fazer seu trabalho, para ter toda a confiança em mim, toda a alegria, sem eu tirar isso de você. Isso serve o meu propósito, e por isso eu estou te dando a minha graça. Deus prometeu a Paulo que esse sofrimento, qualquer que fosse, jamais o venceria. No sentido de impedir Paulo de trabalhar pelo Senhor. Agora Paulo descreve aqui no versículo 9 a graça de Deus em termos do poder de Deus. Aqui em 2 Coríntios 12, podemos até dizer, graça é igual a poder. Não é assim que nós pensamos, não. Ah, recebi uma bênção hoje. Eu recebi hoje uma graça. Agora, quando eu ouço um evangélico ou um católico, ou mesmo um irmão falar assim, me dá vontade de falar: que Deus mesquinho que você tem? Só uma? Só uma que você consegue reconhecer? Mas a pessoa quer dizer: alguma coisa boa aconteceu comigo. Paulo está dizendo, a graça de Deus não está apenas, a bênção de Deus não está apenas nas coisas boas que nós recebemos dele. A graça de Deus está presente quando o Senhor está permitindo na nossa carne. Isso também é graça e poder. O verbo está no presente. Nosso crânio aqui ao lado vai dizer: isso significa uma ação contínua. A minha graça continua servindo para você, continua sendo suficiente para você em todos os momentos, em todas as situações, em todos os lugares por onde você vai pregar o Evangelho. Sempre vai segurar você, junto com o Espírito. Vai também a minha graça e o meu poder. O mundo religioso não quer saber de uma graça dessa, não. O mundo religioso aí quer que Deus tire as doenças. Quer que Deus sane as finanças. E quer que, por favor, que Deus dê um jeito na esposa. Você já viu as pessoas falarem assim: ah, minha sogra é a minha cruz? Já ouvi. Primeiro, já está fora de contexto. A cruz é você levar essa coisa aí até o lugar de crucificação. É a sua morte. Agora, de repente o espinho é a sua sogra mesmo. E Deus disse para você: a minha graça é suficiente para você. Você tem alguma doença? Glória a Deus por isso, porque a minha graça é suficiente para você lidar com a sua doença. Você é pobre? Glória a Deus por isso. Porque a graça de Deus também é suficiente. Sim, pode colocar pão na mesa. Espinho, graça, fraqueza. A nossa reação, a minha reação, e é por isso que escolhi essa passagem.
o que Deus tem feito no meu Brasil. A nossa reação é que quando aparece a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, a nossa perseguição, o nosso insulto, o meu defeito é de me esconder. Aí eu chego lá no domingo, assim, tudo mil maravilhas, vamos louvar a Deus, glória, aleluia. E eu chego em casa, eu quero assim dar um surro na minha mulher. Mas no domingo na reunião, nada disso aparece não. Agora, há momento para tudo. Não é que nós precisamos cada um assim derramar seus problemas em cima dos outros. Essa não é a minha ideia. A ideia é que é somente quando nós abraçamos a nossa fraqueza que nós vamos entender o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Falou disso? Então, fazer o quê? Ele não vai tirar de mim esse espinho na carne. Ele já me deu a sua resposta definitiva. A minha graça é suficiente para você. Então, no final do versículo 9, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. As pessoas acham que é uma coisa maravilhosa poder dizer, olha, eu vou ser feliz e contente e alegre, apesar dos problemas. E é bom isso. Mas não é a postura da Bíblia, não. Não é a postura de Jesus Cristo, não. Ele diz, eu estou alegre e contente por causa dos meus problemas. Por causa das fraquezas e dificuldades. Porque é nesse momento que o poder de Deus vai aparecer. Eu lembro uma vez, eu estava num momento difícil, passei um ano em estado de depressão. E eu chegava para ensinar um grupo familiar. Tinha dia que eu entrava na porta daquela casa e eu não sabia o que eu ia falar naquele momento. Isso não é para ser exemplo, tá? Grandes lutas interiores junto comigo. Eu queria jogar tudo para o ar. Eu me perguntava, será que está fazendo alguma diferença o que eu estou fazendo aqui? Eu nem consigo assim resolver os problemas na minha própria vida. De vez em quando eu vejo alguns dos participantes daquele grupo. E sabe o que eles me falam? Então você lembra aí quando você dava aquelas aulas em tal lugar, né, na terça-feira à noite? E eu falo assim, lembro? Como aquelas aulas foram boas, como aquelas aulas mexeram com a gente. E eu estou assim, eu não falo, mas eu penso, eu não sei como. Porque eu não tinha absolutamente nada para oferecer para aquelas pessoas. Absolutamente nada. Mas Deus, através da fraqueza humana, mostrou o poder da sua palavra e a graça do seu Evangelho. Amém. E se eu tivesse falado, eu não vou fazer esse grupo. Eu não estou bem. Não conte comigo. Me tire da escala. Porque eu preciso resolver uns problemas na minha vida aí. Bem-vindo ao clube! Porque não vi ainda o super obreiro. Não vi ainda o servo de Deus perfeito em todas as coisas. Somos todos fracos. Amém. Não esconda a sua fraqueza. Entenda, é que no meio dos seus problemas e dificuldades, e insultos e perseguições, e problema com a sua sogra, e com a sua esposa, e com seus filhos, e não sei quem mais aí, é justamente naquele momento que Deus vai operar poderosamente em você e por meio de você. Amém.
aceite o espinho. Amém. Amém. Fique contente com a resposta do Senhor. Amém. Fique com seu espinho aí. Você vai ver como eu vou trabalhar dentro da sua vida e como eu vou usar a sua vida para transformar outras vidas. A glória. Essa passagem toda está permeada pela ideia da glória de Deus e Paulo glorificar a Deus. Já no capítulo 10, versículo 17, Paulo tinha feito referência a Jeremias capítulo 9, quando ele diz em 2 Coríntios 10, versículo 17, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jeremias 9, versículos 23 e 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Agora, quando ele fala aqui, não se glorie, a ideia dele é, não se exalte. Alguém gosta de ser João ninguém? Ninguém gosta. Queremos ter importância em nossa vida. E o que acontece? O homem assim fica procurando algo a que ele possa assim agarrar para ser pessoa importante. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, ajo com justiça, lealdade e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Um tal de Davi Meaduzai pode se gloriar, outro dia, na sua força. Eu que era sempre franzinho. Não. Aquele que é rico aí pode dizer, eu sou importante porque eu tenho muito dinheiro e influência. Vocês sabem com quem você está falando? Eu não. E eu sei que essa passagem foi escrita para mim porque ele não falou, não se glorie bonitão na sua beleza. Meu cuidado, Rogério. Mas sabe o que eu tinha? Lá no meio da roça, eu tirava boas notas. E meu pai, ao invés de me fazer trabalhar mais do que eu trabalhava no campo, que a gente trabalhava, na medida do possível, ele me deixava com os livros e falava para mim assim, Randall, estude, para que você não tenha essa vida dura que nós temos aí. Trabalhava no hospital, das 7 às 3, chegava em casa, comia alguma coisa, pegava no trator, e até não sei quando, porque eu já estava na cama quando ele chegava em casa. Então, eu era um sábio. A professora falava, fazia alguma pergunta, e ela estava, eu sei. E o mau hábito que eu já percebi nos meus filhos, mas já era tarde demais. Alguém fala algum detalhe comigo, alguma coisa, eu falo, já sei. Porque eu não quero que ninguém pense que eu já não sei desse detalhe. Então hoje eu falo alguma coisa para meu filho e ele fala comigo, já sei. A glória não está naquilo que você sabe. Porque daqui a pouco aparece alguém que sabe mais do que você. A sua glória não está na sua força, porque daqui a pouco seus cabelos vai caindo e a sua barriga vai crescendo e você descobre que vai aparecer o mais forte do que você. E falar de como as riquezas vão embora logo, nem precisa falar, não é? E o Miss Brasil de
1932, como é que você acha que ela aparece hoje? Onde é então que nós vamos nos gloriar? Nas nossas fraquezas. Porque é lá que vamos descobrir o poder e a graça de Deus. Amém. O que Deus tem feito no meu Brasil foi no Brasil que eu descobri a minha fraqueza. Melhor, as minhas fraquezas. E cada dia eu, com certeza como você, luta não para correr dessas fraquezas e dessas dificuldades, mas para abraçá-las. Para que Deus possa dizer: o poder é meu, a graça é minha e a glória também. Amém. Olha, lá no céu. Não passou. É um avião? É um astronauta brasileiro? Não, ele já desceu. É a glória de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Well, the preacher came to me and said what I ought to do. If I wanted to make my religion true, he'd do it himself. But he really didn't have the time. He said that the duty was mine.